Linha de Frente é o espaço aqui da Aratu para a gente falar de economia, de negócio, para a gente falar de turismo, para a gente falar do terceiro setor e, sobretudo, para a gente falar de política. E falando em política, temos a presença de mais um parlamentar, o deputado estadual Pablo Roberto, eleito em Feira de Santana, com mais de 55 mil votos. Deputado, seja bem-vindo à votação muito expressiva que o senhor teve em Feira de Santana, não foi? Sem sombra de dúvida, né? Foi uma votação expressiva. Eu tive no total 55.800 votos. Né? Desse total, quase 43 mil votos em Feira de Santana. Ou seja, a cada 10 votos, 8 votos foram na minha cidade, o que aumenta muito a nossa responsabilidade, o nosso compromisso em continuar servindo Feira de Santana. Pablo Roberto, meu xará, já tinha sido vereador por 2 mandatos em Feira, foi secretário municipal, é assistente social. Ou seja, eu imagino que, de alguma maneira, a população te identifica como um defensor dos direitos da comunidade Feira e devolveu isso na forma de voto. Pablo, exatamente, né? Já são aí aproximadamente 25 anos, né, trabalhando muito em Feira de Santana. Eu sou assistente social de formação, mas antes disso eu fui conselheiro tutelar, trabalhei no Conselho da Criança, né, fui gestor de unidade também de atendimento socioeducativo para adolescentes em conflito com a lei, vereador em 2 oportunidades, secretário em 3. Eu acho que toda essa avaliação que hoje eu faço é de que todo esse trabalho ao longo dos anos, ele contribuiu muito para esses resultados, né? Eu fui o vereador mais votado também em 2012 e agora de novo, então isso nos traz, né, o sentimento de que estamos no caminho certo, trabalhando muito para o desenvolvimento de Feira de Santana e agora para toda a Bahia. Tem vários assuntos para a gente falar sobre feira, para a gente falar sobre a segurança pública na Bahia, sobre a educação, é um tema muito importante. Eu queria saber de você que milita na área política, mas sobretudo conversa com as pessoas no dia a dia. Qual a impressão que os baianos têm sobre a violência, sobre a segurança no dia a dia? Pablo, os baianos estão todos amedrontados, né? O cenário que nós temos hoje no estado da Bahia é um cenário verdadeiramente de guerra. O povo baiano está muito triste, decepcionado, desiludido, não aguenta mais. A Bahia está aí no ranking das cidades, dos estados mais violentos do Brasil, né? No caso de Feira de Santana, liderando também como uma das cidades mais violentas do Brasil. Então isso tem nos deixado muito preocupados. É claro que nós estamos tentando ajudar, inclusive o governo do estado, na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública. Nós já tentamos por algumas vezes, né, manter um diálogo com o secretário, com toda a sua equipe. Né, estamos cobrando muito qual é o planejamento estratégico que a secretaria, que o governo do estado tem. Eles tiveram a oportunidade agora, fizeram grandes festas, fizeram muita publicidade dos 100 dias de governo, mas uma vírgula foi colocada do que é de fato que está sendo feito para trazer uma sensação, né, de maior segurança, minimizar todos os problemas, nos tirar desse verdadeiro cenário de guerra. Você tem ideia, em janeiro e fevereiro, só em Salvador e região metropolitana, ocorreram mais de 250 tiroteios. É um número muito É um número importante. muito alto, é um número muito preocupante. Final de semana de novo, ônibus, colocaram fogo em ônibus, sequestros, né, assaltos. Essa problemática agora com as escolas também tem nos preocupado muito. E ainda assim, diante desse cenário, o governo do estado, ele insiste em não dialogar com a Assembleia Legislativa da Bahia. O secretário foi convidado, aceitou o convite, não apareceu. Depois a comissão, ela aprovou a convocação, né? O governo, por ter maioria no parlamento, fez uma manobra e acabou desconvocando, um fato inédito isso ter acontecido no parlamento baiano, mas desconvocaram o secretário, tirando a responsabilidade dele de ir até a Assembleia Legislativa, falar com o povo baiano o que é que está sendo feito para nos tirar desse cenário tão violento que nós, todos os baianos, estamos submetidos. Agora, conversando com um deputado importante, um deputado que está presidindo essa Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, não é um leigo, é uma pessoa que conhece politicamente as possibilidades, conhece o orçamento do Estado. Muitos, quando a gente questiona, muito é respondido de que o investimento na segurança pública da Bahia nunca atingiu volumes como os de hoje, superam 4 bilhões de reais por ano em segurança pública. Na condição de deputado, se o senhor fosse convocado, se o senhor fosse convidado para dar conselhos, qual o encaminhamento que o senhor daria para esse volume tão grande de orçamento da segurança pública? Paulo, veja bem, o que nós precisamos primeiro é conhecer essa estrutura de segurança pública no Estado, que infelizmente nós não conhecemos. É uma caixa preta? Com certeza, sem sombra de dúvida. O que nós estamos na comissão tentando fazer nesse momento
é exatamente conhecer como é que está. Né? Quantos policiais tem na maioria das cidades, nas cidades baianas? Né? Quantos nós temos em Feira de Santana? Quantos nós temos? Nós temos a informação de que mais de 200 cidades na Bahia contam apenas com 2, 3, 4 policiais. Esse número é suficiente para garantir a população de uma cidade com 30, com 40, com 50 mil habitantes? Então, nós precisamos primeiro é ter um diagnóstico. Com esse diagnóstico apresentado, com esse planejamento apresentado pelo governo do Estado, é que nós, no Parlamento Baiano, teremos condições de fazer uma avaliação. Se os recursos que a Assembleia aprova, que o governo está executando, eles são de fato suficientes ou se precisa de mais recursos. Porque isso sendo apresentado, a Assembleia vai ter a condição de discutir, né, de fazer apontamentos, de fazer sugestão e o governo do Estado solicitar a autorização ao Parlamento para o remanejamento, para a suplementação, caso seja necessário. Mas até aqui, a verdade é que nós não temos, o povo baiano não tem conhecimento, os portais de transparência que servem para auxiliar a população baiana não é uma comunicação de forma muito clara, né? Muitas vezes nós somos obrigados na Assembleia Legislativa da Bahia a usar uma ferramenta que é a Lei Federal de Acesso à Informação, mesmo assim a informação demora muito a chegar. Nós tivemos recentemente, o nosso gabinete protocolou ações, inclusive no Ministério Público, solicitando intervenções no que diz respeito a essa grande publicidade que o governo do Estado tem feito, que não comunica, na verdade, o interesse do cidadão. Então, é de fato considerado por todos nós uma caixa preta que isso precisa mudar. Essa realidade precisa mudar e o Estado precisa dialogar com a sociedade civil e com o Parlamento baiano. Pablo Roberto, deputado estadual pelo PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, deputado de oposição. O senhor é deputado da minoria. É difícil ser oposição aqui na Bahia? Bom, eu não diria que é muito fácil você, né? Numericamente, nós temos uma situação que tem sido ponto de reflexão de muito debate. Agora há pouco nós falávamos sobre isso, de que embora a oposição ela tenha mais de 43 deputados e a oposição seja 20, nós temos uma oposição qualificada. Né? Nós temos um número significativo de deputados que já exercem alguns mandatos, deputados que têm uma experiência, né, que têm sempre auxiliado, inclusive, os deputados que têm chegado agora no seu primeiro mandato. Mas eu diria que é uma bancada de oposição muito séria, competente, que tem estudado, se dedicado muito para fazer a representação do povo baiano, levando, né, dando mais clareza às ações do governo, porque o governo ele comunica apenas aquilo que ele quer, não mostra, né, de fato quais são as grandes dificuldades que todos nós baianos enfrentamos. Então eu diria que a oposição, ela mesmo com o tamanho reduzido, nós temos tido a oportunidade de fazer um trabalho à altura do povo baiano. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Micareta de Feira de Santana, que retornou depois de 3 anos de um hiato aí provocado pela pandemia. Fez muita falta, inclusive, a todo o público baiano, pessoas de fora que vêm para a maior festa do interior do estado, que é a Micareta de Feira. Mas antes eu quero saber sobre a viagem do governador da comitiva dos baianos para a China, a viagem para o Oriente Médio. O próprio presidente Lula, deputado Pablo, falou que um dos grandes beneficiados dessa viagem foi o governo do estado. O governo do estado da Bahia, segundo o presidente Lula, trouxe boas notícias para cá. O senhor não concorda com isso? Não, eu acho que a avaliação que eu faço é que o presidente Lula ele estava tão entusiasmado com a viagem, ou talvez não tenha tido tempo de completar esse raciocínio dele. Porque precisa se colocar povo baiano primeiro qual é o extrato disso. Soube hoje, lá na Assembleia, no plenário agora à tarde, o governador vai convocar uma coletiva nos próximos dias para falar de fato qual é o extrato disso. Inclusive, a oposição hoje já se antecipou e já foi protocolado, o líder, inclusive, da nossa bancada, o deputado Alan, falou sobre isso hoje, que já mandou, inclusive, uma solicitação, um expediente ao gabinete do governador solicitando informações da viagem. Né, quantas pessoas participaram, quais foram os secretários que tiveram nessa comitiva, quais os investimentos que foram feitos, qual o valor que o governo da Bahia disponibilizou para essa viagem e o mais importante que nós queremos saber é de fato o que é que nós temos de concreto, porque até aqui nós assistimos uma grande exposição nas redes sociais, inclusive do governo do estado, na pessoal do governador, com muitas visitas. Né? Visitaram muito, conversaram com muita gente e agora todos nós queremos saber o que é que de concreto que vai chegar aqui para o povo baiano. Inclusive, falando no governador, percebi um interesse muito grande do governador Jerônimo Rodrigues com Feira de Santana em chegar, aproximar do público, do eleitorado, da população de Feira de Santana. E, por outro lado, eu ouvi de uma liderança importantíssima do PSDB da Bahia, o deputado Adolfo Viana, que o partido, a sigla, tem muito interesse em ter candidato forte, próprio, lá na cidade que é a segunda maior do estado da Bahia.
O senhor está nesse olho do furacão aí, o senhor tem sido muito comentado como um possível candidato à prefeitura de Feira para suceder Cober Martins. O senhor já é um pré-candidato? Paulo, veja bem, primeiro falar de que o sentimento que nós, de Feira de Santana, temos com relação ao governo do Estado nos últimos 16 anos é de fato um sentimento de abandono, de um desprezo muito forte, porque embora os governos que antecederam o governo do governador Jerônimo tiveram votação em Feira, muitos parlamentares ajudaram a construir esse projeto até aqui, a devolutiva que nós tivemos foi muito pequena. Feira de Santana tem uma carência muito grande de ação do governo do Estado. Agora, recentemente, com a eleição do governador Jerônimo, que tem laços com Feira de Santana, tem familiares em Feira de Santana, tem dado demonstrações de que é muito aproximar e estreitar essa relação do governo do Estado com o povo de Feira de Santana, e nós estamos todos entusiasmados que isso possa de fato acontecer, que os grandes investimentos que Feira de Santana precisa, seja a conclusão do nosso centro de convenções, seja a conclusão da obra da Lagoa, conhecida e chamada carinhosamente por todos nós como Lagoa do Jacaré, como a operação do aeroporto de Feira de Santana, que nós não podemos continuar com esse constrangimento de ter um aeroporto com uma estrutura muito pequena, que ora funciona, ora não funciona. Então, nós temos muitos questionamentos que precisam ser respondidos pelo Estado e nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar muito. Eu espero que esse discurso que tem se usado até aqui, que vai estar perto de Feira, que vai fazer os investimentos de Feira, de fato possam chegar, porque também, até aqui, com 100 dias de governo, absolutamente nada até agora foi colocado de forma muito concreta ao povo de Feira de Santana. O senhor, como feirense, como político de Feira e como uma pessoa que está se viabilizando, eu percebo isso nos comentários, eu percebo em algumas pesquisas prévias, se viabilizando como potencial candidato ao Executivo Municipal, o senhor deve ter uma avaliação sobre os 2 mandatos do prefeito Cober Martins. Qual é a avaliação? Bom, primeiro eu só pulei o finalzinho das pesquisas, da questão do nosso nome estar sendo ventilado para disputar a eleição do ano que vem. Eu nunca escondi, Paulo, para ninguém esse desejo, essa vontade de poder contribuir, de colaborar mais com a minha cidade. Como eu te falei aqui no início, já são aproximadamente 25 anos servindo Feira de Santana, em cargos de legislativo, no executivo também. Então, sempre que eu sou lembrado, seja por pesquisa, seja por alguma entidade que nos convida para algum tipo de debate, pelas pessoas que eu encontro na rua, claro que isso nos deixa muito feliz, com o sentimento de realmente estar cumprindo bem o papel enquanto servidor público, enquanto político. Então, eu quero trabalhar muito. Primeiro, para manter o nosso grupo unido, para que a gente possa continuar conduzindo o futuro de Feira de Santana, e tudo aquilo que tiver ao meu alcance, certamente eu farei, para que nós possamos estar. Eu quero muito ser candidato. Claro, não posso ser candidato de si. O candidato ele tem que ter grupo, tem que ter partidos agregados, a cidade tem que entender que esse movimento é importante e eu quero muito estar participando desse processo, conduzindo isso. Há uma possibilidade, desculpe interromper, há uma possibilidade de o senhor, por exemplo, bater chapa com o ex-prefeito Zé Ronaldo, que eu soube que o senhor já votou em Zé Ronaldo, já fez campanha para Zé Ronaldo, já pediu voto. Existe essa possibilidade? Fui secretário de Zé Ronaldo. Exatamente. Paulo, veja bem, falta ainda aproximadamente 18 meses para a eleição. Eu não vou aqui, como eu disse, primeiro eu confesso a você que eu não tenho pensado nessa possibilidade, porque eu acredito muito que nós estaremos juntos. E eu estou vivendo esse momento agora, um momento muito bom de toda a minha carreira política. Eu fui vereador 2 vezes, secretário, tive uma votação, mais de 40 mil votos. Imagine você ter em uma única cidade essa votação. Então, há um chamamento da população para que a gente possa continuar defendendo os interesses de Feira de Santana. E vou trabalhar muito para conscientizar o grupo que, nesse momento, nós apresentamos condições viáveis para ser condutor desse processo da eleição do ano que vem. Vou trabalhar muito para isso. Se até lá essas pessoas, inclusive o nosso grupo, entender diferente, nós vamos avaliar mais próximo da eleição. Mas o sentimento que nós temos hoje é o sentimento que nós vamos tocar esse desejo, tocar esse projeto, criar condição, pavimentar esse caminho para que o nosso nome possa ser o nome do nosso grupo. Para a gente fazer uma matemática de padeiro, eu estou aqui com o deputado estadual Pablo Roberto, teve só em Feira de Santana praticamente 45 mil votos. É uma largada muito grande. O prefeito Cober Martins foi reeleito com quantos mil votos? O prefeito Cober, ele teve no primeiro turno, nós perdemos no primeiro turno para o nosso adversário, e no segundo turno nós tivemos aproximadamente 160 mil votos. Ou seja, um quarto, um terço dessa votação ele já teve sem ser candidato ao executivo, foi candidato ao legislativo como parlamentar numa eleição proporcional.
é uma vantagem competitiva que você já tem com os concorrentes. A eleição de Couber, eu acompanhei a reeleição de Couber, foi muito difícil, foi muito disputada, não se sabia prognóstico antecipado. E aí eu pergunto, como é que tem sido a aprovação, a popularidade do prefeito Couber Martins? Veja bem, nós passamos algumas dificuldades, né, na relação, sobretudo, do executivo com o legislativo, né? O governo do município, ele passou um tempo tentando organizar a sua bancada na Câmara, que isso acabou trazendo um pouco de dificuldade. Acho que o cenário agora é um cenário diferente, o prefeito Couber ele conseguiu restabelecer essa maioria na Câmara, né? Nós ficamos muito tempo discutindo a aprovação do orçamento, então quando você não tem orçamento, a máquina pública ela para de funcionar, ela deixa de funcionar por um período, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu estou muito otimista de que agora, com orçamento aprovado, com maioria na Câmara, né, com muitos projetos que estão acontecendo em diversas áreas, seja de mobilidade, seja de infraestrutura, de educação também, que o prefeito Couber ele consiga, nesses aproximados 2 anos que faltam para o seu governo, entregar aquilo que a população precisa, que são as obras, né, que são serviços essenciais acontecendo, de forma a atender os anseios, a expectativa da população. Feira de Santana tem algumas características peculiares, não só ser um entreposto comercial, ser uma malha rodoviária, uma malha viária que une todo o Nordeste. É uma cidade com porte de capital, é uma cidade do interior com porte de capital. Você, como prefeito, você enfocaria em quem, Feira de Santana? Olha, eu acho que nós temos muitas questões a implantar, a organizar em Feira de Santana, mas eu diria que a cidade cresceu muito nos últimos anos e nós não conseguimos acompanhar a estrutura de mobilidade da cidade. Acho que o serviço público de transporte precisa melhorar, né? Nós precisamos dar uma revitalizada, sobretudo no centro da cidade, alguns bairros, inclusive, fora do anel de contorno, por conta dessa grande expansão imobiliária, né? Precisa acontecer, então eu coloco isso como um ponto também muito importante. E o outro é um processo educacional muito forte, né? A cada dia que passa, nós perdemos muito mais jovens, muitas vezes até criança, para o mundo da criminalidade. Nós escutamos falar em educação de tempo integral já há muito tempo, mas na prática, infelizmente, a gente não conseguiu fazer isso ainda. Então, eu acredito muito num processo de uma nova escola, de uma escola que, de fato, o aluno ele possa se sentir pertencente àquele processo pedagógico, né, com escola de tempo integral, né, com contraturno, com um programa que possa, de fato, o aluno estudar um turno e o outro ele possa desenvolver as suas habilidades, seja na área de esporte, né, seja aqueles que já tenham idade suficiente para ingressar também no mercado de qualificação profissional. Então, eu acho que essas duas frentes a gente precisa dar uma atenção, mas muita coisa precisa ser feita, né? O processo cultural na cidade também, a área de entretenimento, né, atrair essas questões relacionadas à cultura, ao esporte, ao lazer também é muito importante. Cultura e entretenimento, o senhor juntou e Micareta de volta após 3 anos. Eu imagino que foi uma lacuna muito grande. Não estou falando nem apenas do ponto de vista de festa, estou falando do ponto de vista econômico mesmo. Uma festa desse porte gera emprego, gera renda para a cidade. Sem sombra de dúvida, né? É um evento muito forte, né, que Feira de Santana já vem aí há décadas realizando. Foram 3 anos sem realizar a festa, não teria como ser diferente, afinal de contas, todos nós acompanhamos esse período pandêmico que nós tivemos, e agora a Micareta volta. E eu sinto, Pablo, que ela volta muito forte, né? Eu sou um fulião nato, eu acompanho isso, eu participo dos eventos em Feira de Santana, tenho muita relação com as pessoas que organizam o evento em feira, né? Então eu sinto de que esses 3 anos serviu para muito debate, para muita reflexão, né? Reflexão da estrutura, reflexão para o tamanho da festa, o circuito da festa, né? O formato que as barracas devem participar, os camarotes, né? Os espaços privados também na festa. Então eu acho que esse tempo serviu para organizar isso e eu estou muito otimista. Eu acho que a Prefeitura de Feira de Santana acertou muito com algumas decisões que foram tomadas. Está tudo pronto, a Micareta começa amanhã, né? E eu acredito que vai acontecer, de fato, uma grande festa. A Prefeitura ela faz a sua parte, o Governo do Estado fez a sua parte também, está tentando, né, fazer a sua parte, está colaborando, mas eu atribuo que a grande responsabilidade pelo sucesso da festa é do povo de Feira de Santana. E aí eu não tenho dúvida de que o povo, né, vai sair de casa com espírito de paz, com espírito de realmente curtir e aproveitar essa que é a grande festa que volta muito mais forte após 3 anos, né, sem acontecer. Pablo Roberto, deputado estadual, assistente social, já foi vereador em Feira de Santana, conhece bem a cidade, já foi também secretário municipal, tem muitas ideias, eu estou percebendo muito vigor, muita boa intenção no senhor. Antes de terminar, para o público em geral, muito se comenta quando se fala assim, direitos humanos, o senhor é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública.
Não se comenta assim direitos humanos, o público em geral leigo diz, está se dando oportunidade para vagabundo, o pai de família, o cidadão, não tem os mesmos direitos. Como é que o senhor enxerga esse tipo de comentário? Pablo, eu já ouvi muita coisa, em fila do banco, abastecendo o carro, quando eu trabalhei com adolescente em conflito com a lei, isso também. Mas eu tenho procurado sempre dar uma resposta a essas pessoas de que os direitos humanos é você garantir a dignidade humana da pessoa. Independente de cor, de raça, de religião, é você garantir que essas pessoas sejam tratadas com base na legislação que nós temos no país, assegurando tudo aquilo que é direito, mas claro, com muitos limites. Essa história de que é para bandido não existe. Bandido tem a lei, tem a detenção, tem a prisão, mas tem muitas coisas que acontecem também que não são vistas. Por exemplo, se você está numa fila, se você passa dias para ter acesso a uma consulta, ao exame, a um médico, se você não tem condições de ter garantido, como as normativas nacionais e internacionais preconizam, o direito a suas alimentações durante o dia, isso também é violação de direitos humanos. Então, eu acredito muito que as pessoas que têm essa militância e que trabalham com isso querem defender a dignidade humana, a responsabilidade daqueles que infracionaram, que infringiram em algum momento a legislação, a eles o rigor da lei. Conversei com o deputado estadual Pablo Roberto, do PSDB, um feirense que teve uma boa votação em feira e que está aí no início de mandato já com possibilidade de novos planos. Obrigado pela presença e até um próximo encontro, deputado. Obrigado, eu que agradeço também a vocês a oportunidade. Tá aí. Esse é o Linha de Frente, o nosso conteúdo de economia, de negócios, do terceiro setor, o nosso conteúdo de cultura e, sobretudo, o nosso conteúdo de política, conversando com personalidades como o deputado Pablo Roberto, que esteve aqui conosco e vai se despedindo aqui do Linha de Frente até um próximo encontro. Um abraço, até a próxima. Um abraço. Até.